Hebreus 4, 9 e 13. 9 a 13. Hoje eu quero falar sobre entrando no descanso de Deus. Hebreus 4, de 9 a 13. Essa semana, agora, terça-feira, nós temos nossa rede de mulheres. E Deus nos deu uma palavra sobre vitórias em batalhas invencíveis. Deus nos mostrou, inclusive, a força de principados que estavam retendo vitórias, mas que Ele mesmo tinha decidido nos dar essas vitórias. Então eu quero que, se você que é mulher tem uma batalha onde você precisa da intervenção de Deus, você não falte terça. E eu gostaria que você achasse pessoas cujas batalhas têm sido renhidas, têm sido grandes, pastora, mas é batalha que aquela pessoa tem travado. Então traga ela aqui terça-feira. Acha essa pessoa doente, ou prostrada, ou abatida, ou necessitada. Traga essa pessoa até aqui, porque será uma noite de muita vitória espiritual. Terça-feira agora, dia 15, aqui em nossa rede de mulheres. Hebreus 4, de 9 a 13, diz o seguinte: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pai, nessa manhã, nós pedimos que haja sobre nós a manifestação do Espírito de revelação. Aquele que a Tua palavra diz, que faz parte da manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Se manifeste em nós hoje, nos dando entendimento e vida na Tua palavra. E toda força humana ou demoníaca que se opõe a essa palavra, nós resistimos e repreendemos e expulsamos em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Queridos, hoje eu quero ensinar um princípio que Deus me ensinou e que tem mudado muito a trajetória da minha vida. Entrar no descanso de Deus. Esse texto diz que resta um repouso para o povo de Deus. Em dias tão agitados como esses que nós vivemos, em dias onde a gente sente tanto cansaço, né, irmãos? Até físico mesmo. A gente sente um cansaço físico, às vezes até desproporcional às nossas atividades. Ou às vezes porque as nossas atividades são intensas, o cansaço é grande. Mas não é só um cansaço físico. Existe um cansaço emocional e um cansaço espiritual também, que nós muitas vezes enfrentamos. E a Bíblia vem trazendo um alerta. Gente, sabe quando toca aquela sirene vermelha do bombeiro, que é um alerta? Esse é um alerta espiritual. Igreja, tem um repouso para você. Povo de Deus, tem um descanso para você. E tem mais, é necessário entrar nesse descanso. Deus entrou nesse descanso, Ele mesmo descansou das suas obras no 7º dia. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E Ele está dizendo agora, igreja, se esforce, verso 11, para entrar nesse descanso, para você não cair, para você não entrar em desobediência. E aí você pode dizer, pastora, mas está antagônico, porque ao mesmo tempo que você diz que há um descanso para entrarmos por Ele, há também uma palavra de esforço, e esforço não tem muito a ver com descanso. Descansar é uma coisa, se esforçar é outra. Mas esse esforço, queridos, é aquela ênfase, é aquela disposição de conquista do nosso interior. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado como? Por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. É esse ânimo. Porque esse descanso, irmãos, não é o descanso do baiano. O baiano tem um descanso bom, meu rei, né?
O descanso do nordestino, porque eu posso falar com muito orgulho. O descanso do nordestino, irmãos, é na rede. Ó, coisa boa, ó, saudade, Jesus. Então, o descanso do nordestino é na rede, irmão. É na beira da prainha, é tomando água de coco. Esse é o descanso do nordestino, né? Talvez o descanso do mineiro seja na roça, né? Enquanto o povo faz pamonha, enquanto o café está cheirando, né? E está lá o mineirão descansando, esperando o queijinho branco. Mas o descanso de Deus, queridos, ele vai muito além dessa dimensão humana. E a Bíblia fala, amados, sobre a necessidade de nós entrarmos nesse descanso, de nós entendermos esse propósito. A Bíblia nos ensina em Isaías capítulo 30, verso 15. Quero que você veja esse texto comigo, como ele é forte. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Veja que é muito forte as 3 últimas palavras, pode conservar aí, por favor, minha linda. Que diz assim, irmãos: mas não quisestes. Eu, quando leio esse texto, eu sempre paro aí e digo assim: Deus, eu quero. Eu quero. Quando o Senhor diz: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança está a vossa força. Aí eu digo: Senhor, eu sei que o povo de Israel nessa época aqui não quis. Sabe o que eles disseram? Nós vamos sair nos nossos cavalos, velozes, poderosos. Nós vamos com o nosso exército. E foram. E a Bíblia diz que eles fugiram apressadamente. Mas pressa mesmo foi o que tinham os inimigos deles. Vieram e os derrotaram. Então eu digo: não, Senhor, me ajuda, me cobre com teu sangue. Eu vou parar aqui. Eu vou parar naquela palavra ali, força. Eu vou ficar. Eu vou entrar nesse sábado. Queridos, eu nunca tinha entendido que por 6 dias Deus criou o mundo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Você conhece a narrativa de Gênesis. 4º dia, 5º dia, 6º dia. E o 7º dia, a Bíblia diz que Deus entrou no descanso. E para mim, o 7º dia tinha sido um dia mesmo, literal. Alguns teólogos diziam assim que o dia de Deus eram 1000 anos. Mas independente de análise teológica, que eu não estou aqui para fazer isso, eu descobri na revelação do Espírito Santo, nos textos da palavra de Deus, que o descanso não eram 24 horas e nem 1000 anos. Que o descanso no qual Deus tinha entrado não era um tempo físico. O descanso que Deus entrou nele para ser legalidade para Laudijane, para ser legalidade para você, para ser legalidade para a igreja, é um tempo espiritual. Deus entrou no 7º dia e ele disse: igreja, povo, vocês vão viver na terra dentro da legalidade do 7º dia. Vocês vão viver no tempo do descanso. Vocês vão viver no tempo da graça. Queridos, no Velho Testamento, quando o sacerdote, ele entrava para oferecer os sacrifícios, a lei era tão rígida, era tão forte, que a Bíblia diz que nas vestes daquele homem pregavam-se sinos. E ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura e sinos pendurados nas suas vestes, para oferecer a expiação pelo pecado e os sacrifícios ao Senhor. Por quê? Porque ele não tinha o direito de se assentar diante de Deus. Ele andava e os sinos tocavam, e tocavam, e tocavam, e tocavam, e tocavam. E o povo do lado de fora sabia: o pastor está vivo, o pastor está vivo, o pastor está vivo, o sacerdote está vivo. E se aqueles sinos parassem, eles pegavam a corda e puxavam ele, porque ele tinha morrido. Alguma coisa ele tinha feito contra Deus e tinha morrido diante do santuário. Na lei não havia direito a descanso. Na lei não tinha graça. Na
Na religião não tem graça, não tem favor, não tem bênção, não tem descanso espiritual, nem emocional e nem físico. Tudo é ritual. O povo dos judeus hoje estão lá aguardando a revelação do Messias que já veio. Eles guardam o sétimo dia, mas numa pureza, numa dedicação, numa integridade. Eles não tocam no botão do elevador depois da sexta-feira, 6 horas. Porque eles pensam que o ritual, que a lei vai salvá-los. Enquanto a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas não era um sábado físico. Não eram rituais que Deus queria. Não são sacrifícios dos quais Deus nos fala. Deus fala, entra no descanso. O mesmo no qual Deus entrou e descansou das suas obras. Não desobedeçam como o meu povo de Israel, a quem eu falei, a quem eu disse, entra na confiança, e eles não quiseram entrar. Sabe, irmãos, não adianta você pegar a tua Bíblia, você vir para a igreja, você assistir cultos, você ouvir DVDs. Não adianta você cumprir rituais se você não entrar na confiança. Se você não destruir o espírito da incredulidade e não puder crer no favor de Deus. Quando o pastor Léo pregava domingo passado falando sobre a paz, quando ele dizia, se há uma ruína, paz. Se há um problema, paz. Se há uma enfermidade, paz. Se há um conflito, paz. Se há uma escassez, paz. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Nós ouvimos palavras como essas e perguntamos com a nossa mente, como? Entrando no descanso de Deus. Entendendo o lugar espiritual que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Entendendo que em nos convertermos e sossegarmos está a nossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a nossa força. Muitas vezes nós pedimos perdão a Deus de tantos pecados, mas esquecemos de encarar de frente a incredulidade. Esquecemos de encarar de frente a desobediência, que é não estar descansando nos braços do Senhor. A nossa geração é a geração que toma pílula para dormir. A nossa geração é a geração dos ansiolíticos. A nossa geração é a geração que busca sacrifícios e metodologias para manter de pé a sua fé. A maioria do povo da igreja evangélica hoje em dia, eles não vivem cheios do Espírito Santo. Eles vivem em busca das experiências com Deus de outras pessoas. Sabe quais são os públicos que estão lotados? Onde tem uma pessoa de Deus falando algo que ela viveu em Deus. E uma multidão ali ouvindo desesperada. Porque quer viver baseada na experiência dos outros. Porque lhe falta a sua própria experiência. Entrar no descanso de Deus significa ter experiências com Ele e viver. Entrar no descanso de Deus. Ontem à noite eu estava sozinha na minha casa. E eu disse assim, Jesus, quando os discípulos estavam no cenáculo, o Senhor atravessou a parede. O Senhor chegou lá com as tuas mãos, com a marca dos cravos. E o Senhor disse, Pai, seja neste lugar. Pai, quando a filha de Jairo estava doente, o Senhor entrou na casa daquela menina. Oh Pai, o Senhor já entrou em tantos lugares pela presença do Teu Espírito. O Senhor habita em mim, mas eu estou aqui na minha casa nessa noite, é uma noite apropriada para o Senhor furar minhas paredes também. Entra Jesus aqui, dá-me uma experiência contigo. Eu não posso pregar sobre o Jesus do meu amigo. Eu não posso pregar sobre o Jesus do meu vizinho. Eu não posso pregar sobre o Jesus daquele pastor. Eu tenho que pregar sobre o Jesus com o qual eu vivo, com quem eu me relaciono, que é verdadeiro na minha vida. Naquela hora eu fui sentindo a glória de Deus encher a minha vida.
Eu entrei num profundo momento de quebrantamento, de choro. Eu não vi anjos tatalando asas. Eu não vi cores brilhantes. Eu não vi vestes talares. Eu não vi isso, eu não vi aquilo. Eu senti a densa presença de Jesus. Eu ouvia claramente Ele falando ao meu coração: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todos os vossos coração. A palavra estava aberta na minha cama e eu estava prostrada sobre ela. E eu comecei a ler um texto de Isaías, capítulo 41, e diz: calai-vos perante ele, ó ilhas, calai-vos e ele falará, venham nações. E naquela hora Deus foi falando para mim: isso significa isso, aquilo significa aquilo outro, eu vou te mostrar assim, 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 anda dessa maneira. Eu me agrado de ti, filha. Aquilo que tu tens buscado, esse relacionamento, é o que eu quero ter contigo, é o que o Senhor quer ter com a sua vida, com a nossa família, com a nossa casa, com essa igreja. Glória a Deus por isso, aleluia. Pastora, como é que se entra no descanso de Deus? Entra-se no descanso de Deus como Marta e Maria vivenciaram ali na casa delas. Uma agitada, inquietada, e a outra escolhendo a melhor parte. Entra-se no descanso de Deus dizendo: Deus, eu te escolho. Eu escolho a tua palavra. Eu escolho a tua presença. Eu escolho o Senhor antes de tudo mais. A Bíblia diz em Mateus 11, olha que texto lindo, versos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Talvez você tenha entrado aqui hoje de manhã assim, cansado, sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Recebe sobre ti o meu jugo. Aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, aleluia. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quantas vezes a gente apaixonadamente lê a Bíblia, mas deixa de entender e de entrar nesse convite. Salmo 91 é um texto pelo qual nós somos apaixonados, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Salmo 91 fala sobre esse lugar espiritual de descanso. E é tremendo que ele também descreve o leão sendo derrotado, a áspide sendo pisada, os demônios sendo vencidos, as obras iníquas sendo destronadas. Mas tudo começa com: entra no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente. Quando você encontra o lugar de descanso em Deus, quando você habita nesse lugar espiritual, no Senhor, tudo mais que está declarado, como Davi no Salmo 23, que já foi citado aqui hoje: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Ele faz comigo? O que o Senhor, que é o meu pastor, faz comigo, igreja? Ele me leva. Para onde? Para as águas de descanso. Tem esse texto aí? Ele me leva, deitar-me faz em pastos verdejantes. Quero saber quem durante essa semana que passou e terminou ontem, quem aqui nesse auditório deitou, não levanta a mão, não quero constranger ninguém, só quero te fazer refletir. Quem durante essa semana, de domingo para cá, se deitou em pastos verdes? Quem sentiu o frescor das águas tranquilas? Ah, pastor, eu fiz só ir trabalhar a semana toda. Até para eu orar foi complicado. Abençoa Deus, socorre Deus, ajuda Deus, vamos Deus. Entra no descanso. É outro nível de vida que Deus tem para você. É outra qualidade de evangelho que Deus tem para você. Seus momentos de oração precisam ser momentos de pastos verdes, de águas tranquilas. Refrigera a minha alma.
refrigera minha alma, refrigera minha alma. Eu não vou ter que ligar a televisão e ouvir o barulho dela, até que ela me faça adormecer de tão cansado, porque no Senhor eu encontro refrigério para a alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando nós entendemos que esse é o propósito do nosso Deus, havendo Deus trabalhado por 6 dias, descansou das suas obras. E agora está dizendo: eu criei um lugar de descanso para você. Um lugar de revelação. Um lugar de segredos escondidos. Um lugar de riquezas encobertas. Um lugar onde eu revelo a sua natureza. Onde eu descubro você. Mas não é só para trazer a você a verdade, é para te curar. É tão gostoso quando a gente começa a entrar nesse lugar de descanso de Deus. E Deus vai mostrando os níveis da nossa necessidade. E Deus vai trazendo o suprimento adequado para aquele nível. Sabe por quê, irmão? O lugar de descanso de Deus para mim representa algo que talvez para você seja diferente. O lugar de descanso em Deus, para mim, traz suprimentos que talvez para você sejam outros. Porque Deus nos conhece de uma maneira pessoal. Deus não trata a gente como massa, como multidão, como povão. Senhor, Tu me sondas. Tu me sondas. Tu me conheces. De longe Tu penetras nos meus pensamentos. Tu sabes quando eu me assento. Tu sabes quando eu me levanto. Senhor, de modo assombrosamente maravilhoso, eu fui formado. Eu ouvi uma ministração de uma pastora. Ela é uma das terapeutas mais reconhecidas no nosso país. Irmãos, foi feito um estudo científico. Escuta isso, porque Deus pode usar isso a seu favor. Foi feito um estudo científico que mostrou que quando a gente está pegando no sono, sabe aquele estado de madorna? Que você ainda não está dormindo profundo, mas você também já não está mais acordado, você está assim, adormecendo. Há uma dilatação no nosso cérebro naquela hora. E nessa hora, o organismo permite reeditar informações. Essa mulher estava dando testemunhos que ela atende pessoas das mais diversas classes sociais no seu consultório médico. E ela tem dito a essas pessoas que aproveitem esses momentos quando seus filhos estão adormecendo, ou aquela pessoa que está passando por um estado de pânico, de depressão, de doenças psicossomáticas, de ansiedade generalizada, de distúrbios alimentares, ou de sono, ou de outras ordens, de vícios. E ela diz que tem tido um resultado tremendo quando as pessoas estão adormecendo e alguém pega a palavra de Deus e naquele momento reedita no cérebro daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem tido medo, ela contou a história de uma criança que tinha crises nervosas, de pânico, de pavor. E ela disse para a mãe daquela criança: tome a palavra de Deus, aonde diz que o Senhor é a nossa segurança. No livro de Hebreus: eu não te deixarei, jamais te desampararei. Quando sobrevier sobre mim um medo, o Senhor é a minha segurança. Em paz também eu posso deitar e logo dormir, porque o Senhor me sustenta. E aquela mãe, sentada ali à beirada da cama, disse: eu não sei não, viu? Essa médica, em vez de passar remédio, manda ler Bíblia. Mas, já fiz tanta coisa, por que não isso? E enquanto aquela criancinha que tinha pesadelos contínuos estava adormecendo, ela começou a dizer: porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita, e eu te digo: não temas, sou eu que te ajudo. E ela começou a ler todos os versículos que aquela doutora formada, PhD, mestrada, tinha ensinado para ela, tudo no manual da vida. E aquela criança em dias foi descortinando um novo
modelo de vida, uma nova alegria de viver. Ela pôde dizer: mãe, aquele pavor, aquele desespero, aquela angústia saiu do meu coração. A Devi contou aqui em nossa igreja o exemplo da sua neta, que com 3 anos de idade também tinha pavor para adormecer. E um dia, com 3 anos, essa criança disse: Jesus, Deus, me faz dormir. E ela conta que ela ouviu o Espírito Santo cantar para ela: entra no descanso de Deus. Quantas coisas nós temos deixado para trás, quanto tempo nós temos perdido, porque nós temos buscado soluções humanas. Nós corremos desesperados de um lado para o outro, querendo coisas assertivas, coisas fáceis, métodos humanos, querendo na força do nosso próprio braço. Eu sei, ou eu gostaria de saber, eu faço, ou eu gostaria de fazer. Mas o Senhor está dizendo para você: não, filha, as tuas finanças vão prosperar quando você entrar no meu descanso. Esse relacionamento vai ser curado quando você entrar no meu descanso. Essa alma vai ser transformada quando você entrar no meu descanso. Essa vida plena do Espírito Santo virá quando você entrar no meu descanso. Quando você gastar tempo na minha presença. Quando você puder dizer: Senhor, eu quero repousar em pastos verdejantes. Eu quero deitar-me junto às águas de descanso. Eu quero que o Senhor refrigere a minha alma. Eu quero que o Senhor me guie pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu quero que tu mesmo, meu Deus, prepares uma mesa na presença dos meus inimigos. Unjas a minha cabeça com o teu óleo e faça o meu cálice transbordar. Certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Buscar a Ele, aprender dEle, obedecer os seus ensinos. Quantas vezes nós dizemos assim: olha, queridos, meu Deus, mas se o Senhor quiser. Hoje eu quero te dar uma palavra desse altar. Deus quer. Diga para quem está ao seu lado: Deus quer. Diga para você mesmo, bata no seu peito assim, diga: Deus quer. Diga: Deus se agrada de mim. É tempo de entrarmos no descanso do Senhor. Fique de pé no seu lugar. É tempo de entrarmos no descanso do Senhor. É tempo de dizer assim: Espírito Santo, o Senhor que se movia quando a terra estava num caos. A Bíblia diz, irmãos, que no início da criação havia trevas. E o Espírito Santo, Ele não veio ajeitar as coisas. Ele não veio melhorar as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava e Ele veio trazer vida. Ele veio trazer a existência. Quantos aqui nessa manhã são lugares apropriados para o mover do Espírito Santo? Diga ao Senhor: eu sou lugar apropriado para o teu mover nessa manhã. Se o Senhor moveu sobre o caos, se o Senhor moveu sobre a escuridão, sobre as trevas, se o Senhor moveu, Senhor, quando não havia ordem. Pastora, na minha vida não tem ordem. No meu casamento não tem alegria. No meu coração não há esperança. Pastora, a minha fé é extremamente limitada. Sabe, queridos, é nesse caos que Deus quer trazer a ordem, que Deus quer trazer a vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito nessa manhã diz à igreja. Quando Ele veio para habitar dentro de nós, Ele veio para trazer o reino. A Bíblia diz que o reino de Deus não está ali. O reino de Deus não está na Ceilândia. O reino de Deus não está no Nordeste, no Sudeste. O reino de Deus não está no exterior. O reino de Deus não está nas nações ricas ou nas pobres. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Tem paz aí dentro.
tem alegria aí dentro, tem justiça aí dentro, e o Espírito Santo quer ordenar a vida dele. Você pode crer nisso nessa manhã, você pode abrir sua boca e glorificar o Senhor, porque hoje Ele está dizendo: entra no meu descanso. Eu tenho vida reta, eu tenho vida nova, eu tenho vida plena, eu tenho alegria. Nós estamos hoje vivendo no tempo da graça. Eu quero que você saia do seu lugar nessa manhã, na liberdade que o próprio Espírito de Deus te dá, e venha trazer esse fardo aqui nesse altar. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Eu não aceito que você passe por aquela porta e vá embora para sua casa do mesmo jeito que você entrou, porque na presença de Deus tem plenitude de alegria. Na sua destra tem delícias perpetuamente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode chegar perto do altar de Deus. Venha perto do altar de Deus. Dê espaço para quem vem depois de você. E não dependa simplesmente de conselhos, de palavras. Mas diga: Senhor, isso que a tua filha pregou nessa manhã não veio da boca dela, veio da tua. Se há um sétimo dia, um lugar de descanso, um lugar de paz, eu quero adentrar nessas dimensões espirituais nessa manhã. Eu quero aprender o que é andar contigo, Jesus. Irmão, você tem que falar com Deus como você fala com seu melhor amigo. Você tem que falar com Deus na liberdade que você fala com a pessoa que você mais ama. Você tem que dizer para Deus o que está no teu coração. Você tem que dizer: Senhor, eu não quero viver religião. Se religião salvasse, todos os idólatras estavam vitoriosos. Eu quero viver a verdadeira e genuína fé. Eu quero, Senhor, trocar o meu jugo com o teu. Eu quero trocar o meu fardo pelo teu. Eu quero que nessa manhã o Espírito Santo me encontre nesse altar, para o meu coração estar rendido na sua presença. Habita no esconderijo do Altíssimo. Vem descansar na sombra dele. Deixa Ele levar você para pastos verdes e águas de descanso. O Senhor tem para nós. Ele é o meu descanso, Ele é o teu descanso. Isso não significa, queridos, que as aflições não vêm, que as coisas não surgem para nós. Elas surgem, mas nós andamos alto no Senhor. Nós andamos alto no Senhor. Nós andamos alto no Senhor. Dá-me tuas asas, Deus. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas, porque eu quero adorar, Senhor. Dá-nos tuas asas, Pai. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Nós vamos cantar esse cântico, mas escute uma coisa antes de nós cantarmos. Vamos ser muito práticos. Escute essa palavra. Deus está me dando aqui essa direção. Você vai pedir uma coisa específica a Deus nessa manhã. Você vai pedir a Deus para andar debaixo de revelação. É isso que Deus está me mostrando que eu preciso e que você precisa. Só vai entrar no descanso de Deus quem souber o caminho. Só vai entrar no descanso de Deus quem for guiado pelo Espírito Santo. Só vai entrar no descanso de Deus quem tiver revelação. Então hoje nós como igreja vamos cantar esse cântico e vamos pedir: Senhor, me leva a esse lugar de revelação. Diga: Senhor, eu quero sair desse natural. Eu quero adentrar no mundo espiritual. Eu quero entrar nesse descanso que a tua palavra fala. Eu decido obedecer.